Desde o início, Deus já está aqui no meio de nós, como já nos abençoou nesta noite, através dos louvores, das orações. Alan. E eu creio que assim como eu, você já sentiu a presença do Senhor. Deus já falou o seu coração, já ministrou sobre você. Amém? Mas ainda mais Deus vai fazer nessa noite, que a palavra dele vai ser pregada. E ele é quem age nos corações. Ele é que vai trazer a transformação, ele que vai aplicar realmente a palavra sobre a sua vida. Que o Espírito Santo venha trazer iluminação sobre você, em nome de Jesus. Abra aí a sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6. Josué 14, nós vamos ler a partir do versículo 6. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Berneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. No entanto, meus irmãos que subiram comigo fizeram desanimar o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Então Moisés jurou naquele dia, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, porque perseveraste em seguir ao Senhor, o meu Deus. Agora, pois, o Senhor me conservou em vida, como falou. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora tenho 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então tal ainda é agora, para a guerra, para sair e para entrar. Agora dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Naquele dia tu ouviste que os Enaquins estavam ali, bem como cidades grandes e fortes. É certo que o Senhor será comigo para os expulsar como prometeu. Então Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Hebrom, portanto, passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porque perseverara em seguir ao Senhor, o Deus de Israel. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez sobre as nossas vidas neste dia. Obrigada porque chegamos até aqui nesta noite para prestar culto ao Senhor, em comunhão com os nossos irmãos. E agora, Pai, depois de já sermos tão abençoados por tudo que aconteceu neste culto, pelas orações, pelo louvor, por sentir a presença do Senhor no meio de nós, por poder derramar o nosso coração diante do Teu altar. Estamos diante da Sua palavra, que é aquilo que é o primordial, principal para as nossas vidas nesta noite. E queremos, Pai, ser alimentados, queremos que o Teu Espírito Santo haja em nós através da ministração da Sua palavra. Que o Teu Espírito Santo traga iluminação sobre nós. Eu posso falar aqui a noite toda, mas se o Teu Espírito Santo não agir nos corações, nada será proveitoso. Não sou eu quem muda vidas, não sou eu, não é a minha palavra, mas é a palavra do Senhor, que é ali, traga aos corações, abençoando vidas. E assim eu me coloco diante do Senhor em disposição, para que o Teu Espírito Santo flua através da minha vida, para que o Senhor me use, Pai, para levar a Tua palavra ao coração dos meus irmãos que estão aqui e também que estão em casa. Assim nós te agradecemos por tudo que o Senhor ainda vai fazer, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia, ela está recheada de pessoas que ao decorrer da história contribuíram para o andamento e a concretização do plano de Deus de salvar um homem através de Jesus Cristo. E entre essas pessoas que estão na Bíblia, no decorrer da história, há homens, há mulheres, haviam ali reis, profetas, sacerdotes, guerreiros,
pescadores, pessoas comuns, pessoas com muita autoridade, pessoas que parecem não ter nenhuma autoridade, juízes, pastores. Nós vemos personagens, histórias como a de Ruth, como a de Esther, pessoas ali que fizeram algo para o Senhor. Também podemos falar dos apóstolos, de Paulo, enfim, muitas vidas ali serviram a Deus e foram usadas por Deus para determinado propósito. Pessoas que acertaram, outras que erraram, que pecaram, mas que se arrependeram diante de Deus, consertaram as suas vidas, e todas essas pessoas da Bíblia, elas devem nos inspirar a ter a fé que eles tinham, a pregar o Evangelho como eles pregaram, a servir a Deus como eles serviram, e até aquelas pessoas que, de certa forma, estavam ali com o propósito não de glorificar a Deus, mas até mesmo através do seu pecado, da sua vida incorreta, trazem ensinamentos para nós. Elas vão inspirar as nossas vidas, tanto para fazermos o que é bom, o que é abençoado diante de Deus, como também para aprendermos com os erros deles e não cometer os mesmos erros. E é claro que não só pessoas da Bíblia nos inspiram, como também nos dias de hoje você pode admirar uma pessoa, você pode admirar a vida de santidade de alguém, a forma com que alguém serve a Deus, a forma com que alguém é reto, é justo, a forma com que alguém é exemplo de santidade, de uma pessoa que busca a Deus. Você pode admirar pastores, teólogos, pessoas que contribuíram na caminhada de fé, na caminhada do crescimento da igreja, do desenvolvimento da igreja. Você pode admirar muitas pessoas. E é claro que quando eu falo sobre a admiração, sobre inspiração, que você possa ter por alguém, eu não estou dizendo sobre idolatria, sobre você idolatrar alguém. Não, não é isso. Mas é você ter alguém como exemplo. Imagina um filho que tem no seu pai alguém inspirador para a sua vida. Imagina uma esposa que olha para o seu esposo e o admira pela sua vida de santidade, de retidão, de servir ao Senhor. Imagina você ter amigos que são modelos para você. Não só personagens bíblicos, mas pessoas que inspiram a nossa vida, tanto para fazermos o que é correto, para seguirmos a Deus e obedecermos a Deus. E também pessoas que talvez venham querer nos inspirar de uma forma pecaminosa, e isso nós não podemos permitir que aconteça nas nossas vidas. E seja quem for que você venha admirar, pregadores, teólogos, pastor, enfim, pessoas da sua casa, seja quem for que você venha admirar, que essa pessoa venha influenciar a sua vida, de tal forma que você se aproxime ainda mais de Deus e busque andar ainda mais em retidão, em verdade e fidelidade. E eu escolhi um dos personagens bíblicos que pode trazer inspiração para a nossa vida. E através do texto que lemos, eu acredito que você já saiba de quem eu vou falar nesta noite, que é de Caleb. Caleb, ele foi um homem que teve em sua vida características que devem nos inspirar a buscar a Deus e a nos levar a agir como Ele agiu, para assim nós nos aproximarmos de Deus, para assim nós termos uma vida que agrade o coração de Deus. E falando um pouco sobre Caleb, ele foi filho de Jefoné e um notável líder da tribo de Judá. Ele serviu de espia aos 40 anos de idade, tendo sido enviado juntamente com 11 outros homens, espias, para ali, enviados por Moisés, para ali explorar a terra de Canaã. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso à frente. Durante a pregação nós vamos falar sobre esse texto. Nós vamos ver, através desse episódio da vida de Caleb, características da sua vida que devem inspirar a nossa vida, que deve nos ensinar, nos inspirar, que deve nos levar a olhar para Ele e dizer, eu quero ser assim, porque assim eu sei que eu vou agradar o coração de Deus. E é sobre isso que nós vamos ver nesta noite. Nós lemos aí
no capítulo 14 de Josué, dos versículos 6 a 14. Mas para você se situar ali diante do capítulo que nós lemos, desse contexto do capítulo 14 de Josué, é importante que você relembre ou saiba, para quem está ouvindo a primeira vez, que o livro de Josué, ele traz a história da conquista da terra de Canaã pelos israelitas, ali sob a liderança de Josué. E conta como as terras de Canaã foram ali distribuídas entre as 12 tribos de Israel. No livro de Josué, dos capítulos 1 a 13, você vai ver que o povo de Israel, após sair do Egito, após, pela mão poderosa do Senhor, serem libertos ali da escravidão do Egito, eles atravessam o rio Jordão. Vai falar sobre Raabe, a tomada, ou seja, as conquistas de algumas cidades, como Jericó, como a cidade de Ai, conquistas das cidades do sul ali de Canaã, do norte de Canaã. Vai falar de reis que foram ali derrotados nas batalhas. E também vai falar de terras que ainda precisavam ser conquistadas pelo povo de Israel. A partir do capítulo 14, então, que lemos, você vai ver que fala sobre aí, leia aí o título que está sobre o capítulo 14 de Josué. Na minha tradução está a herança de Caleb. Então, a partir do capítulo 14, vai começar a tratar da herança das 12 tribos de Israel, entre outros assuntos, até o final do livro de Josué. Vai tratar ali sobre a herança, ou seja, das terras que cada tribo de Israel iria receber, a sua porção de terra, ali na terra de Canaã. E o capítulo 14 inicia falando sobre a herança de Caleb. Estava ali naquele momento do livro de Josué, havendo uma repartição das terras. E a tribo de Judá chegou ali diante de Josué, e Caleb era um dos líderes, né, ali da tribo de Judá. E ele fala, vamos ler novamente o versículo 6. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Berneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Versos 8 e 9. No entanto, meus irmãos que subiram comigo, fizeram desanimar o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Então Moisés jurou naquele dia, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, porque perseveraste em seguir ao Senhor, o meu Deus. Caleb estava ali diante de Josué, e ele relembra o episódio que aconteceu anteriormente, quando ele, com mais 11 homens ali de Israel, das tribos de Israel, foram enviados para espiarem a terra de Canaã. Isso havia acontecido há 45 anos atrás. E Caleb ali reivindica a terra que Deus, através de Moisés, havia prometido que daria a ele. Então, só para resumir rapidamente, a terra de Canaã estava sendo conquistada e agora ela seria repartida entre as tribos de Israel. E Caleb, que havia há 45 anos atrás sido uma das espias da terra, nós vamos ver esse episódio, tinha uma promessa sobre a vida dele de que parte daquela terra seria dele. Então, quando chega a repartição das terras, ele fala: opa, chegou a minha hora, vou lá reivindicar a minha promessa. E é isso que está acontecendo aí, nesses versículos que lemos. Então, para relembrarmos aí esse acontecimento que Caleb cita, abra lá sua Bíblia em Números, capítulo 13, versículo 1. Números 13, 1. O nosso propósito nessa noite é ver características da vida de Caleb que venham inspirar a nossa vida
para que assim possamos agir como ele agiu, ter essas características que ele tinha e viver uma vida que agrada ao Senhor. Você vai ver aí o título do capítulo 13. Diz assim: Moisés envia espias a Canaã. O título aí do capítulo 13 é uma concretização daquilo que Deus já havia feito sobre o povo de Israel, que havia sido ali escravo do Egito, de Faraó, por muitos anos, 430 anos ficaram ali escravos. Deus levanta Moisés e com o braço poderoso do Senhor, com a mão forte do Senhor, vai lá e liberta aquele povo. E aquele povo começa a caminhar rumo a uma terra prometida a eles, uma terra que manava leite e mel, uma terra que eles se estabeleceriam e seriam ali abençoados pelo Senhor. Então, Moisés, ele envia espias. No capítulo 13, vai falar sobre isso. Moisés envia os espias. E você vai ver no verso 6, vamos ler aí o versículo 6. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Calebe estava ali entre os 12 espias. Então, a primeira característica da vida de Calebe que deve nos inspirar é: ele era líder da sua tribo. Em outra tradução, essa palavra líder significa príncipe, que significa pessoa elevada, chefe, príncipe, capitão. Ou seja, Calebe, ali na sua tribo, foi uma pessoa que se destacou. Ele, através da sua vida, do seu comportamento, da sua caminhada, da sua trajetória, passou a ser um líder na sua tribo. Ele se destacou. Calebe, em sua tribo, no caso ali, a tribo de Judá, ele se destacou. Ele se tornou um líder, uma pessoa elevada entre os demais, com condições de realizar uma importante tarefa como aquela que era a de espiar a terra. Vamos ler aí o versículo 1 do capítulo 13 para reforçar esse entendimento. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais envia um dos seus líderes. Aqui a tradução de príncipe, alguém com essa tradução aqui? Escrita príncipe? Ou todos estão líderes mesmo? Ali na tradução ali fala sobre que ele era o maioral, eles eram maioral entre eles. Ou seja, Calebe, ele foi reconhecido como uma pessoa elevada, como um líder, uma pessoa qualificada para realizar uma grande obra. Ele se destacou entre os homens da sua tribo e se tornou um líder, um príncipe, ou seja, uma pessoa elevada, um capitão. Ele se destacou entre os demais. E ali, a tarefa que eles tinham que fazer, a de espiar a terra, quando nós lemos assim, eles foram enviados para espiar a terra, parece que é algo tão fácil de se fazer. Mas espiar a terra não era coisa ali pequena, era uma tarefa difícil. Quando você vê a tradução dessa palavra espiar, essa palavra ela significa investigação. E eu achei muito interessante que essa palavra significa espionagem. Tínhamos ali espiões na terra de Canaã. Eles foram ali na terra esquadrinhar, examinar de maneira minuciosa a terra, fazer uma análise detalhada da terra, e Moisés diz a eles o que eles deveriam fazer lá. Então vamos ler aí o versículo 17 do capítulo 13 ao 20. Olha o que Moisés diz a eles que eles teriam que fazer. Quando Moisés os enviou para explorar a terra de Canaã, disse-lhes: subi ao Noguebe e escalai as montanhas. Vede como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Como é a terra em que habita? É boa ou má? Como são as cidades em que vivem? São abertas ou fortificadas? Como é o solo? É fértil ou estéril? Tem matas ou não? Esforçai-vos
e trazei do produto da terra. Era o tempo das primícias das uvas. Eles tinham ali uma importante tarefa a fazer, espionar a terra de Canaã. E isso não durou apenas um dia, uma semana. O tempo que eles ficaram ali espionando a terra foram de 40 dias. Ali, espionando, verificando minuciosamente os detalhes daquela terra. E a resposta ali da espionagem deles é que daria direção ao restante do povo. Então, Caleb tinha uma vida que o fez destacar e ser escolhido entre os vários homens da sua tribo para essa tão grande tarefa. Ele foi uma pessoa ali elevada, ele se destacou, ele trabalhou para isso com certeza. Ele fazia tudo para agradar a Deus, ele era submisso às suas autoridades. Não relata como era a sua vida, mas ele se destacou naquilo que faria. Naquilo que fazia, tanto que foi escolhido para espionar a terra, uma tarefa tão ali que deveria ser engendrada, deveria ser feita com tanto minuciosamente, tão trabalhada, e a resposta do que eles trariam seriam ali a direção para a vida do povo. E, irmãos, nas nossas vidas, Caleb tem que nos inspirar para sermos como ele, o melhor naquilo que fazemos. Temos que nos destacar, temos que ser o melhor naquilo que fazemos, temos que ser o melhor no nosso trabalho, temos que ser os melhores pais, temos que ser as melhores esposas, os melhores esposos, temos que ser sim os melhores na escola, os melhores na faculdade, os melhores, os que se destacam. E isso não de uma forma soberba, não de uma forma a se gabar, para bater no peito e dizer eu sou o melhor, não, mas para com humildade servir ao Senhor. Nós temos que ser os melhores no que fazemos. Na escola temos que ser reconhecidos, no trabalho temos que ser reconhecidos, como pais, como filhos, temos que ser reconhecidos, temos que ser o melhor marido, a melhor esposa. Eu não estou dizendo aqui que todas as pessoas alcançarão cargo de liderança no seu trabalho, serão promovidos, ou que alcançarão cargos de liderança na igreja, não. Mas se você é um gari, alguém que varre uma rua, que diante de nós parece ser um serviço tão simples, seja o melhor gari. Se você é um médico, seja o melhor médico. Se você é esposa, é mãe, é filho, seja o melhor no que você faz, se destaque. E esse destaque não é você, não é a sua força, não é o seu braço, é Deus na sua vida. E você se destacando, você buscando ser o melhor naquilo que faz, você será reconhecido. Assim como Caleb foi, e aqueles outros espias também foram reconhecidos como líderes, como pessoas capazes de executar aquele chamado para a vida deles. Você também será, no tempo de Deus, reconhecido e será colocado para fazer algo grande para o Senhor. Mesmo que esse grande, aos olhos das pessoas, da sociedade, pareça tão pequeno, não importa o que Deus vai te dar para fazer, você fará com maestria, você fará com alegria e sendo o melhor naquilo que puder. Falsa humildade não deve caber para nós. É claro que temos que nos humilhar. Eu quero que você me entenda que eu não estou dizendo para você ser soberbo. Eu sou melhor, eu me destaco na minha faculdade, tiro as melhores notas, olhem para mim, não é isso. Seja humilde, seja servo, porque no tempo do Senhor Ele te exaltará. Seja instrumento nas mãos de Deus. Seja o melhor no que você faz, porque você tem que reconhecer que faz para Deus. E assim Deus vai te honrar. Seja o melhor lá no teu trabalho, porque Deus no teu tempo, no tempo dele vai te elevar. Se tiver que te dar uma promoção, Deus dará a você uma promoção. Não importa o que você faça, faça o seu melhor. Caleb, com certeza, na sua caminhada, deu o seu melhor, fez o seu melhor. Chegou o tempo que ele foi reconhecido como líder da tribo de Judá e foi enviado para uma grande obra, que era espionar
a terra de Canaã. E quando voltasse de lá, ele daria retorno ao povo daquilo que viu, daquilo que presenciou. E nós vamos ver que ele foi junto ali com Josué. Apenas os dois fizeram ali aquilo que era para ser feito realmente diante de Deus. Seja o melhor. Seja o melhor no que você faz. Seja a melhor cozinheira, seja a melhor dona de casa, seja a melhor professora. Porque Deus vai te honrar, Deus vai usar a tua vida. Talvez você ache, o meu trabalho, eu não faço grandes coisas, eu lido com poucas pessoas, não importa. O que você faz, faça de melhor. Porque Deus vai te honrar e Deus vai usar a tua vida. Então, isso na vida de Caleb tem que nos inspirar. E continuando, aqueles homens que haviam ali ido para espiar a terra de Canaã, voltaram e relataram a Moisés o que viram. Vamos ler aí agora o versículo 27 e 29. Eles voltam de espiar a terra e eles relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra a que nos enviaste. Nela verdadeiramente manam leite e mel. Este é o seu fruto. O povo que habita nessa terra, porém, é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Noguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa. E os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Aqueles homens que junto com Caleb e Josué foram espiar a terra de Canaã, voltam ali diante do que viram com seu coração totalmente desanimado. Eles voltam desanimados e através desse desânimo que estava no coração deles, através do relato que eles deram ali a Moisés e ao povo, eles levaram grande desânimo ao coração do povo. Havia ali, com o relato daqueles espias, uma cena de desesperança, uma cena de más notícias, da morte de um sonho que era conquistar a terra prometida por Deus. Eles foram ali para conhecer a terra, para ver os povos que ali moravam, para ver as cidades, se eram fortificadas ou não, para ver se aquela terra era fértil ou não. E eles voltam falando que realmente era uma terra que manava leite e mel. Mas eles começam ali a relatar problemas, relatar ali o povo daquela terra, que eles eram fortes, e eles falam os nomes dos povos, eles estão lá, eles habitam aqui, eles habitam ali, e eles vêm com o coração totalmente desanimado, e desanimam o povo, trazem ali más notícias, notícias de morte, de um sonho. Era uma promessa de Deus tomar posse da terra prometida, e eles vêm com notícias totalmente desanimadoras. Então, nesse momento, temos a segunda característica da vida de Caleb que deve nos inspirar. Ele persevera em seguir ao Senhor, o seu Deus. Glória a Deus por isso. Falando desse momento em que os 10 espias desanimavam o coração do povo com as suas más notícias, o próprio Caleb diz lá em Josué 14:8, vá um pouquinho aí para frente, lá aquele primeiro texto que lemos. Ao citar esse episódio em que aqueles espias voltaram com aquelas más notícias, olha o que Caleb diz ali para Josué. Ele fala: no entanto, meus irmãos que subiram comigo fizeram desanimar o coração do povo. Vamos ler juntos o final do versículo? Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Aleluia. Diante de ali notícias desanimadoras, de más notícias, da morte do sonho, aqueles homens vieram ali para desanimar o povo, mas a condição do coração ali de Caleb era, ele perseverava em seguir ao Senhor, o seu Deus. E essa característica da vida de Caleb, ela tem que nos inspirar, porque na hora da má notícia,
na hora do desânimo, na hora do desespero, Caleb perseverou em seguir ao Senhor, o seu Deus. Olha o que ele fez, volte lá em Números 13:30. Vamos ver aí e ler o que ele falou diante dessas más notícias dos outros espias. 13:30. Ele disse assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Caleb perseverou em seguir ao Senhor, o seu Deus. A resposta que ele deu ali diante daqueles espias e as suas más notícias foi uma palavra de fé, pois ele perseverava em seguir o seu Deus. A resposta dele foi uma palavra de ânimo, pois ele perseverava em seguir o seu Deus, o Senhor, o seu Deus. A palavra dele, a resposta dele foi de vitória, pois ele perseverava em seguir ao Senhor, o seu Deus. Eles disseram: a terra mana leite e mel, mas tem muitos gigantes, tem muitos povos ali inimigos, as cidades são fortificadas. Mas Caleb fez calar o povo e disse: subamos animosamente, possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Isso porque ele perseverava em seguir ao Senhor, o seu Deus. Eu quero te perguntar nessa noite, meu querido irmão, a quem você tem seguido? Você segue as más notícias? Você segue as estatísticas? Você segue a pessoas que com suas palavras te levam para longe do sonho de Deus para você? Não temos que seguir as estatísticas, que o desemprego aumenta, que a Covid vem aí uma nova leva, talvez muito mais mortal. Não temos que seguir as estatísticas do desemprego, da violência, não. Temos que perseverar em seguir o Senhor, o nosso Deus. Porque é dele que vem a palavra final. Quando as más notícias chegarem até você, ou até mesmo a boca do inimigo se abra para te desanimar, declare aquilo que a palavra de Deus diz. Diante da morte, vamos declarar vida. Diante da enfermidade, vamos declarar que Ele é o Deus que cura. Diante da porta fechada pelo homem, vamos declarar que Ele é o Deus que abre portas. Diante de alguém perdido, vamos declarar que em nome de Jesus, essa pessoa que está vivendo no pecado, será alcançada por Cristo, será transportada do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Diante da dor, diante do desespero, do desânimo, vamos declarar o que a palavra de Deus nos diz. Era essa ali a força que estava sobre a vida dele. Ele animado ali, dizendo: nós vamos perseverar, nós vamos conseguir. Porque ele perseverava em seguir ao Senhor, o seu Deus. Então essa é uma segunda característica da vida ali de Caleb, que tem que estar sobre as nossas vidas. Não é fácil, irmãos, recebermos uma má notícia. Não é fácil receber a notícia que alguém está à beira da morte, que alguém está doente. Não é fácil a má notícia de um chefe de casa, um homem ali, pai de família, chegar e ver que está desempregado. Não é fácil a notícia de que a sociedade está cada dia mais ali se afundando no pecado. Não é fácil a má notícia de que a Ômicron está vindo aí. Não é fácil. Mas você vai se manter firme, porque você vai perseverar diante do Senhor, o seu Deus. Que isso na vida de Caleb inspire os nossos corações. Amém? E o texto ele continua. E os outros 10 espias desanimam ainda mais o coração do povo, ao ponto do povo levantar e chorar. Ali você vai ler dos versículos a partir do versículo, capítulo 14, dos versículos 31 ainda, do 13 ao 33, ali aqueles 10 espias acabam com tudo. Eles falam que eles não podem atacar aquele povo, porque aquele povo é mais forte. Eles divulgam um relatório negativo da terra.
A terra que passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Versículo 32. Todo o povo que vive nela são homens de grande estatura. Temos visto ali gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também lhe parecíamos. Eles continuam ali a detonar, a acabar com o ânimo do povo, com a fé do povo. Eles continuam a dar más notícias. Então, nós aprendemos ainda mais agora com Caleb. A terceira característica da sua vida que deve nos inspirar. Caleb era alguém que encorajava as pessoas a obedecerem a Deus e a viver aquilo que Deus tinha para elas. Diante daquelas mais terríveis notícias ainda, Caleb encorajou o povo a obedecer a Deus e a viver aquilo que Deus tinha para elas. Vamos ler aí, do versículo 7 ao 9. Vamos ler o 6 também. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Isso depois deles receberem ainda mais notícias e de Moisés e Arão se prostrarem diante ali de todo o ajuntamento dos filhos de Israel. 7. E disseram a toda a comunidade dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e a dará a nós. É uma terra que mana leite e mel. Somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não temais. Ainda diante de muitas más notícias, ali a postura de Caleb, também Josué, foi de encorajar o povo. Com essas palavras, Caleb e também Josué estavam buscando fazer com que o povo fosse corajoso, que eles vissem o que havia de bom na terra, que eles tirassem os olhos dos problemas e olhassem para Deus, que eles não fossem rebeldes e que eles obedecessem ao Senhor, que eles não temessem os homens daquela terra, porque Deus era com eles. Ele encorajou aquele povo. Eu quero também perguntar para você nesta noite: você é alguém que encoraja as pessoas? Você é alguém que traz ânimo ao coração das pessoas? Você leva as pessoas a obedecerem a Deus e a crerem nas promessas do Senhor? Ali você, se fosse você no lugar de Caleb, você teria condição de buscar encorajar todo um povo que estava sendo influenciado por 10 homens. Uma cena de más notícias, de desânimo. Eles vieram encorajar aquelas pessoas. Esses dias atrás, eu vou dar um exemplo de encorajamento. Nós estávamos indo visitar alguém e a nossa irmã ligou para uma outra e disse: eu estou com uma dor de cabeça hoje, eu não vou lá na visita. A irmã virou para ela e falou: pois tome um remédio para dor, se coloque de pé, ânimo e vamos para a visita. Isso é encorajar, não é verdade? É você ouvir de alguém que está desanimado, que recebeu más notícias, alguém chega para você e fala: olha, as coisas estão tão difíceis, né? Olha, o desemprego em alta, a inflação, olha como que está o nosso país, parece que está tudo acabado. Aí, ao invés de você encorajar, você fala: é mesmo, olha, está difícil, não estou aguentando mais essa vida, estou pior do que você. Você não encoraja, você coloca mais para baixo ainda. Não, você tem que encorajar as pessoas. Dizer: irmão, está difícil, mas Deus é conosco. Está difícil, mas Deus não perdeu o controle. Está difícil, mas Deus não saiu do trono. Está difícil, mas as coisas vão melhorar, porque Deus, Ele continua sendo Deus. É você encorajar o seu esposo a crescer na sua área de trabalho. É você encorajar o seu filho a ir ali buscar os sonhos que talvez pareça tão absurdo para você. Ele diz para você que vai ser ali
tem até uma situação aqui na igreja que tem um adolescente que hoje não é mais da igreja, mas ele quer ser piloto de avião, ele quer ser, ali, pilotar aqueles aviões, aqueles caças. A mãe poderia dizer, meu filho, que sonho difícil é esse, você não vai conseguir. Não, mas a mãe está trabalhando, está encorajando para estudar, para fazer o curso necessário, para se especializar, para se tornar ali um piloto de caça. É você encorajar alguém para estudar, é você encorajar alguém para crescer, é você encorajar alguém para buscar a Deus. Alguém pode dizer, falar, nossa, culto de quarta-feira, a igreja podia estar lotada. É verdade, irmão, está vazio. Poderiam ter mais pessoas. Poderiam ter mais pessoas na vigília, eu concordo com você, o povo não quer buscar a Deus, olha, estou desanimando também, já não vou vir mais na vigília, já não vou vir mais nos cultos. Não, você vai falar, é verdade, está vazio, mas Deus se faz presente, Deus tem abençoado a vida daqueles que estão vindo, e Deus é Deus para tocar nos corações e trazer mais pessoas. É encorajar, encoraje, seja instrumento de Deus para encorajar vidas. Seja instrumento de Deus para pregar a palavra e encorajar vidas. Esse é o maior encorajamento que você pode trazer sobre a vida de alguém. Meu querido, saia da sua vida de pecado. Busque a Deus. Deus tem solução para você. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. A sua vida não vai virar um mar de rosas, não, mas em toda situação difícil que você passar, Deus estará com você. Temos que ser como Caleb. Ter essa característica na nossa vida de encorajar as pessoas. Porque às vezes é tão ruim você chegar perto de alguém e aquela pessoa te coloca ainda mais para baixo, ainda mais para o buraco. A esposa que não encoraja o seu esposo e vice-versa, não encoraja os filhos. É muito difícil, irmãos. Nós, amigos, que temos pessoas próximas de nós, vamos encorajar uns aos outros a buscar a Deus, a serem fiéis, a não serem rebeldes, a obedecerem. Foi isso que Caleb fez. Ele encorajou. Que você seja alguém que encoraja a vida de outras pessoas. Amém? Que essa característica da vida ali de Caleb esteja sobre as nossas vidas. E ali a história continua. Apesar de Caleb buscar encorajar aquele povo naquele momento, eles não aceitaram ali o encorajamento de Caleb e Josué. Muito pelo contrário, eles queriam apedrejá-los. Se você busca encorajar alguém e essa pessoa se vira contra você, fala coisas grosseiras para você, ou não quer te ouvir, a tua parte você fez. Aí ela vai acertar a dela com Deus, mas você encorajou, você fez aquilo que deveria fazer. E a história, como eu disse, continua. A comunidade não se arrepende. Eles querem ali apedrejar Josué e Caleb. A glória do Senhor aparece. Deus ali, diante da rebeldia daquele povo, quer ferir o povo com pestilência e os rejeitar. Moisés intercede por eles. E Deus então castiga o povo e também aqueles 10 espias. Vamos ler aí capítulo 14, versículo 29 a 33. Ali o castigo que Deus dá sobre a vida daqueles 10 espias e sobre a vida daquele povo que foi rebelde. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados no recenseamento, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Não entrareis nesta terra, a respeito da qual eu levanto a mão, jurei de nela vos fazer habitar, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Os vossos filhos, porém, dos quais dizeis que seriam levados como presa, eu os farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto durante 40 anos, sofrendo por causa das vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam no deserto. Esse foi ali o castigo do povo. E agora o castigo sobre aqueles 10 espias, versículo 37. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Dos homens que foram espiar a terra, somente permaneceram vivos Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné.
Ali Caleb e também Josué receberam a recompensa de Deus por sua confiança e obediência a Ele. E Caleb ali também recebe do Senhor a promessa que sua semente possuiria parte daquela terra em herança. Leia aí o versículo 24. Só um minuto. 15, 24. Não. Eu anotei o versículo errado. Mas é o versículo ali que Deus promete que daria a eles herança. A Caleb, daria a Caleb herança na terra de Canaã. E não somente a Caleb, mas também aos seus filhos. E caminhando agora para terminar, volte ali em Josué 14, 9. Vamos voltar lá a Josué 14, 9. Só para fechar aqui. Caleb e Josué receberam ali uma promessa de que eles herdariam a terra de Canaã. O povo sofreu ali o castigo pelo seu comportamento, os 10 espias também foram mortos. E Caleb teve ali uma promessa de Deus que receberia a sua herança na terra de Canaã. E agora no versículo 9 do capítulo 14, ele relembra essa promessa. Ele diz assim: então Moisés jurou naquele dia dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, porque perseveraste em seguir ao Senhor, o seu Deus. Caleb teve a sua recompensa por viver uma vida que era correta diante do Senhor. E agora, para nós finalizarmos, nós vamos ver aí a quarta característica da vida de Caleb que deve nos inspirar. E essa característica ele foi vigoroso e fiel até a velhice. Glória a Deus. Vamos ler aí do versículo 11 ao 14. Irmãos, essa palavra é tremenda. Olha só. Olha o que ele fala para Josué. Ainda estou forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então tal ainda é agora, para a guerra, para sair e para entrar. Ele estava ali com 85 anos de idade, e ele fala que ele estava tão forte como há 40 anos atrás. E essa força dele não era para ficar ali num banquinho, no quintal, balançando. A força dele era para entrar em guerras. Era para entrar e sair de guerras. Hoje a gente está aqui com 40 anos, a gente está morrendo, pelo amor de Deus, Jesus, eu não aguento mais nada. Não é verdade? E um homem com 85 anos de idade, com uma força, com um vigor. E ele fala, versículo 12, agora dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Naquele dia tu ouviste que os Enaquins estavam ali, bem como cidades grandes e fortes. É certo que o Senhor será comigo para os expulsar, como prometeu. Então Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Hebrom, portanto, passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porque perseverara em seguir ao Senhor, o Deus de Israel. E após receber a sua parte da terra em herança, Josué vai lá, guerreia e toma posse da terra. Versículo aí, 14 do capítulo 15. E Caleb expulsou dali os 3 filhos de Enaque, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Enaque. Você acha que ele expulsou como? Com grito? Não, ele foi lá e guerreou e tomou posse da sua terra, com 85 anos de idade. E hoje, muitos de nós, novos, com saúde, não estamos aguentando mais ficar numa vigília até meia-noite, porque o sono impede. Qualquer situação nos impede de servir a Deus. Qualquer dor nos impede, às vezes, de vir ao culto. Às vezes está dando para suportar, porque às vezes a dor é muito forte, não dá mesmo para aguentar. Uma enxaqueca, quem tem enxaqueca, né, Gessé? Que sabe como é difícil enfrentar uma enxaqueca.
Mas, irmãos, temos que ser corajosos, temos que ser fortes. Você se vê como daqui a 85 anos? Misericórdia. Nem lá na cadeirinha eu vou estar balançando, porque nem da cama, né? A pessoa vai sair. É ser cuidada, é ser paparicada, é ser levada para os lugares. É claro que naquele tempo as pessoas viviam mais, né? Não tinha os agrotóxicos nos alimentos que tem hoje, não tinha as coisas que temos hoje, irmãos, mas a qualidade de vida hoje também aumentou muito. Aí não cuidamos da saúde, não vamos ao médico, né, homens? Não vão aos médicos, difícil o homem querer ir ao médico, não é verdade? Aí não cuida da saúde, aí reclama o tempo todo, irmãos. Caleb, ele foi vigoroso e fiel até a velhice. E foi com 85 anos que ele viu ali concretizada a promessa de Deus. Às vezes Deus prometeu algo para nós ontem, a gente já hoje não aguentando mais esperar. Imagina esperar 45 anos. Mas ele perseverou, ele foi vigoroso. E outra coisa, às vezes a gente vê que a pessoa envelhece, mas pensa numa pessoa difícil, chata, que você não aguenta ficar perto. Cara, ele enfrentou uma batalha, ele foi guerrear, ele pegou da espada, expulsou ali os moradores da terra com 85 anos. Irmãos, não tem tempo para Deus nas nossas vidas. Deus nos usa quando criança. Deus nos usa quando adolescente, quando jovens, adultos, idosos. Não morra antes da hora. Tem pessoas que já estão mortas antes de serem enterradas. Não tem mais vigor, não tem mais coragem. Parece que tudo acabou. E isso, às vezes, com 17 anos de idade. Parece que a vida está destruída. Ah, acabou tudo. Terminou o relacionamento, pronto, a vida se foi. Imagina o tanto de vida e de história que Caleb não viveu até os 85 anos de idade. Nós temos que ser igual a Miraldinha aqui, para a glória de Deus, né, Miraldinha? Eu acho que depois do Fernando é a que mais vem no culto. Mesmo com dificuldade, arrastando, às vezes ali com uma dorzinha do joelho, está aqui, está orando, está buscando a Deus, ora por nós, contou ali das orações que ela faz pelas famílias da igreja. Irmão, seja vigoroso, seja forte. A juventude está aqui na mente da gente. É claro que vai chegar um tempo que o corpo vai cair, as dificuldades vêm, as enfermidades, né, aumentam, mas se a gente se cuidar, a gente consegue ter uma qualidade de vida e ser como Caleb. Que as atitudes, que as características de Caleb venham inspirar a nossa vida. Daqui a 10 anos, quando você estiver lá pensando, já não estou aguentando mais ser pô, já que ele pregou naquele dia sobre Caleb. 85 anos de idade, não é verdade? Estava ali guerreando. Que assim possa ser sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Que você continue vigoroso para cuidar dos netinhos, igual ali havia o meu Marcão trazendo o neto para a igreja, estando ali ajudando. É claro que a responsabilidade não é dele, né? Dos avós, é dos pais, mas eles estão ali auxiliando. Aí imagina lá, não estou aguentando mais nada, não posso nem curtir o meu netinho, não posso fazer nada, porque ó, já veio a idade de uma forma avassaladora sobre as nossas vidas. Vemos tantas irmãs aqui já aposentadas, igual a irmã Nilzete, aposentada, mas ali trabalhando para a glória de Deus. Eu vejo lá o meu pai, que está com 68 anos de idade, trabalhando incansavelmente. E a gente fala, se parar de trabalhar, já era. É isso, é trabalhar, é curtir a vida, é servir ao Senhor, é estar em comunhão com os irmãos, é adorar a Deus. Ah, mas não me chamam para fazer nada. Irmãos, se prontifica a servir a Deus. Ó, vem varrer a igreja, vem passar um paninho no banco, vem ali limpar a mesa lá atrás, vem auxiliar. Tem serviço para todo mundo. Liderança e cargos de liderança não vai ter para todo mundo mesmo não, mas servir você pode onde você estiver. É no ônibus, é na escola, é no trabalho, é no caminhar, é no ir, é no vir. Deus quer usar as nossas vidas. Amém? Que essa palavra possa inspirar o seu coração. Que Caleb. Josué também que estava ali junto com Caleb, mas que Caleb possa inspirar a sua vida. Que você possa sair daqui diferente do que entrou, com o seu coração aí ardendo pela presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Eu quero convidar o Marcão para orar. Marcão, você me ajuda? Minha garganta está bem irritada. Confesso que eu achei que eu não ia conseguir pregar.
No começo aqui irritou bastante, mas eu orei, Senhor, me ajuda, e Deus me trouxe até o final. Mas agora nós vamos orar para que Deus venha aplicar essa palavra ao nosso coração. E que você venha, em momentos que você tiver a oportunidade, levar essa palavra para pessoas. Aprenda com Caleb, se inspire com a vida de Caleb. Olha, eu aprendi isso, isso e isso, para a glória de Deus. Deus trouxe esse ensinamento ao meu coração. Eu quero passar para você. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi ministrada, falou